Olá, tudo bem com vocês? Saudações. Ouçam na voz do grande Milton Nascimento o peixe vivo que vivia fora da água fria. Um homem que transformou a sociedade brasileira. Populista sim, mineiro de Diamantina, herói da Segunda Grande Guerra Mundial, médico, político do mais alto nível, desde a prefeitura ao governo, alinhado ao grande Getúlio Vargas. Falo de quem? Juscelino Kubitschek de Oliveira, um dos maiores presidentes que o nosso país já teve, responsável por tantas transformações sociais e por levar a capital para o Planalto Central. Falar deste homem, do peixe vivo que vivia fora da água fria. Este homem que realmente fez com que os candangos fossem por ele até aquela terra nascente no interior de Goiás, a nossa nova capital. Será que realmente nós fizemos o certo com aquela capital? O ideal de Dom Pedro I e de Dom Pedro II, retirado do papel. As duas asas abertas, norte e sul. A cidade que recebe o nome do nosso grande país, a Brasília dos brasileiros. Pensem neste detalhe. Vamos falar sobre ele. JK. Em outubro de 1954, após a morte por suicídio de Getúlio Dornelles Vargas, nós temos na figura de JK o candidato à presidência da República, representando o PSD, mas acima de tudo representando os ideais varguistas. E, obviamente, não seguiria a linha de raciocínio dos seus desafetos, como Carlos Lacerda, que não aceitaria sobremaneira que esse homem mineiro atingisse e conseguisse obter o poder. JK realmente foi eleito presidente da República e estabeleceu um plano de metas, dentre os quais nós destacamos os 50 anos em 5, de extrair da sambista, da marombeira, da alegre e brejeira Rio de Janeiro, a capital, para um local ermo, seco, desértico, no Planalto Central, no Cerrado Brasileiro, em meio ao Marco Zero Central do Brasil. Estamos falando de um local que seria destinado para a construção da nossa capital, da nova capital. A primeira capital do Brasil, todo mundo sabe, foi Salvador, já desde 1540. Já antes do início do século XIX, antes da chegada da família real, nós tivemos a implantação da nova capital no Rio de Janeiro. Porém, em 21 de abril de 1960, nós temos a criação e a fundação de Brasília. Brasília é uma cidade projetada nas mãos dos maiores arquitetos que nosso país teve, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Soube há pouco tempo, em conversa com arquitetos, que o próprio estilo modernoso e moderno que nós vislumbramos hoje, das próprias casas quadradas, ou mesmo quando nós assistimos filmes europeus na Alemanha,
na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, e vemos muitas dessas residências que são comumente hoje transitadas no Brasil, eu acabei descobrindo que as visões de Lúcio Costa e de Niemeyer foram as que influenciaram os arquitetos europeus. Imaginem, esses dois ases, esses dois mestres, construíram uma cidade que é patrimônio da Unesco desde sua fundação. Deixando de lado a maledicência da corrupção, o que JK fez foi transformar e, ao mesmo tempo, levar para o oeste do Brasil os brasileiros. Ele colonizou e ele desencantou aqueles que estavam no marasmo do calor carioca, da Guanabara, para o Planalto Central. Imaginem que coisa incrível você ter que largar toda a alegria, toda a bossa nova, todo o samba, toda a gafieira, para viver em meio aos mosquitos, em meio à secura do Cerrado brasileiro. Ninguém gostou. Brasília? Ora, se vocês forem ouvir o Faroeste Caboclo, vocês vão, obviamente, entender o que o nosso querido Renato Russo do Legião Urbana disse. Eu estou indo para Brasília. Nesse país, lugar melhor não há. É uma terra de oportunidades. É uma terra de trabalho. É a nossa capital. É onde está o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É onde esteve Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso. É onde esteve também como presidente da República Itamar Franco e Fernando Collor de Mello. É onde esteve como presidente da República José Sarney. Onde não assumiu, mas onde também esteve o nosso ex-primeiro-ministro e o primeiro presidente eleito pós-ditadura militar Tancredo Neves. É onde esteve João Batista de Oliveira Figueiredo, o João Figueiredo, o general forte. É onde esteve o Ernesto Geisel, o Emílio Garrastazu Médici. É onde esteve o Arthur da Costa e Silva. É onde esteve o cearense Humberto de Alencar Castelo Branco, onde esteve também o nosso querido Jango, lá de São Borja, que foi o presidente do primeiro-ministro, e é onde também esteve Jânio Quadros. Mas é óbvio, é onde assumiu o poder o nosso querido JK. Eu acabei de elencar os presidentes brasileiros que trabalharam em Brasília. Vocês podem demonizá-los ou vocês podem amá-los, mas uma república presidencialista organizada como a nossa, apesar de todos os melindres corruptos que existem, ela está estruturada no centro do nosso país e é uma das cidades mais importantes do mundo. Criação de Juscelino. Juscelino trouxe para cá a Volkswagen. Foi ele que trouxe o Fusca para o Brasil e a Kombi. Ele também aperfeiçoou e trouxe a possibilidade de nós termos aqui uma empresa da Suécia, a DKW, que nós comumente chamamos de DKV. Tivemos o DKV, que era um carrinho muito bonitinho, muito querido. Raros são os exemplares que existem hoje. Existia a Vemaguete, existia o Candango, que era um jipinho em homenagem aos nordestinos que construíram Brasília. Imaginem. JK foi um cara tão importante que ele teve, inclusive, um veículo feito pela FNM, a Fábrica Nacional de Motores, que também a gente comumente, carinhosamente, chama de FNM, um veículo chamado JK, que era uma variação do Cinca Chambord. Então ele foi um homem que investiu na indústria. E ele investiu no crescimento do nosso país. Dinâmico, avançado, arrojado, assim como Getúlio Vargas tinha deixado os salários dos brasileiros em um nível elevadíssimo. Mas com a ditadura militar ele também foi demonizado, foi perseguido, foi exilado em Portugal. Ele e sua esposa, Sara Kubitschek. Mas JK
sem querer, caso empreender qualquer crítica a este nobre homem, era um self-made man, um cidadão do mundo, também afeito aos prazeres da carne, tinha uma amante fora do seu Oriente. E o que aconteceu em 1976? Quando ele estava indo visitar a sua querida amada, um acidente terrível tira a sua vida na rodovia Regis Bittencourt, enquanto ele ia para o estado do Rio de Janeiro. Um veículo, caminhão Scania, de Orleans, Santa Catarina, acaba matando o nosso presidente. É bom que se lembre que as teorias da conspiração vertem a linha de que o Opala do presidente foi vítima de um atentado e vinculava até a própria CIA, o Serviço Secreto Americano, e a chamada Operação Condor, que queria eliminar desafetos do regime militar. JK foi o peixe vivo que viveu fora da água fria. Um homem diferenciado, um homem avançado, um homem arrojado. Um homem à frente do seu tempo, um médico e um político. Mas nunca um corrupto. Este homem presidiu o nosso país. E hoje nós falamos um pouquinho dele. Tenha uma boa semana e bons estudos.